Oi, meus amores, estamos de volta, tá? E agora a gente vai falar um pouco das características da agricultura moderna, né? Falamos lá de quais as características da agricultura tradicional ou familiar, né? Agora a gente vai falar da agricultura moderna. Tia, a diferença entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, né? Ah, sim, tá? Moderna, né? O que será essa agricultura moderna, né? Moderna, gente, é o que é de mais novo, né, no mercado, o que é que existe no mercado de moderno, né, para me comprar. Então, na agricultura também, será como é que funciona essa agricultura moderna, né? Então, a gente vai estudar isso agora, tá bom? Então, gente, a agricultura moderna, tá? Ela é voltada para o abastecimento do mercado externo. Mercado externo, tia? Que mercado externo é esse? Eu nunca ouvi falar nesse mercado externo, tá? Então, a tia vai explicar o que é o mercado externo, tá? Eu falei lá na agricultura tradicional que o homem, né, ele plantava numa pequena área e que a família dele ajudava ele, né? Que ela pode ser chamada de agricultura tradicional ou familiar, pode ser chamada também de agricultura de subsistência, né? Por que subsistência? Porque é para ele alimentar, né, a própria família dele. Às vezes ele vende, mas é uma coisinha pouca ali na cidade, ele vem vender, né, a galinha dele, ele vem vender o milho dele, mas é pouquinho, tá? Então, na agricultura moderna, gente, essa produção, ela, bem grande, tá? Uma produção enorme. De quê, tia? De alimentos, tá? De frutas, de animais, tá bom? Então, vamos lá ver o que é que a agricultura moderna tem de modernidade, né? Pra gente entender. Então, ela vende, gente, ela vai produzir para o mercado externo. Como eu falei para vocês, né? Eu fiz a pergunta e aí não respondi. O mercado externo, gente, é quando um país produz, tá? Os agricultores, tá? Eles produzem para vender para outros países, tá? Países, por exemplo, Estados Unidos, a China, a Europa, tá? Países da Europa, países da Ásia, né? Que é lá para a região da China, vários países aí. Então, o Brasil produz alimentos, produz frutas, né? Verduras, produz animais para vender para outros locais, para outros países. Então, isso é o mercado externo, né? Quando falar em mercado externo, vocês lembrem de algo que está fora, né? Externo, né? Algo que está lá fora, né? Depois da porta, vamos dizer assim, externo. Então, no mercado externo, vocês se lembrem que é algo que é para fora, para outro país, tá bom? Então, gente, essa agricultura moderna, ela vai contar também com tecnologias, tá? Para que essas tecnologias? Para aumentar a produtividade, aumentar a produção desses alimentos, tá? Então, eles vão utilizar tratores, eles vão utilizar colheitadeiras, que são grandes máquinas, tá? Grandes máquinas que vão ajudar, né, esses agricultores, esses fazendeiros a fazer essa plantação, essa colheita, tá? Eles vão utilizar também, vamos dizer, defensores agrícolas, que são remédios, tá? Que são usados nas plantações para evitar as ervas daninhas, para evitar os bichos que podem comer aquela plantação, tá? Então, e por isso que é uma agricultura moderna. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas eu disse numa aula passada que era para vocês prestarem atenção, né, quando estivessem em casa assistindo, para prestarem atenção se viu uma propaganda chamada do agronegócio, não foi? Que diz assim, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Essa propaganda ela passa na Globo, tá? Então, gente, aquelas propagandas do agronegócio, ela pode ser considerada um exemplo de agricultura moderna, tá? Então, por isso, fiquem atentos. Não sei se os pais de vocês mostraram essa propaganda. E também vocês podem encontrar essas propagandas no YouTube, tá? Você botar assim, propaganda do agronegócio lá no YouTube.
Aí ele vai procurar e você vai assistir uma dessas propagandas, ou várias propagandas podem aparecer lá no YouTube. Por que eu estou falando do agronegócio? Porque ele é um exemplo de agricultura moderníssima, tá? Lá no livro de vocês tem uma página, deixa eu ver bem aqui qual é a página, que vocês vão ver, né, na página 229 e 230. Vocês vão ver uns tratores e vão ver alguns criando galinhas e alguns trabalhando na enxada, né? Então é para mostrar a diferença, tá? A agricultura moderna utiliza grandes tratores, grandes áreas, tá? A agricultura tradicional, né? As pessoas têm que ir lá plantar com a enxadinha, né? Abrir os buraquinhos lá para as sementes, tá? Na agricultura moderna não. Quem é que vai fazer, tá bom? Quem vai fazer todo o serviço praticamente é uma máquina, tá? São tratores, são colheitadeiras, tá? Nesse material que eu estou falando para vocês, vai trazer exemplos, tá? Vai trazer imagens, fotos desses tratores que fazem as plantações aí na agricultura moderna. Então, dentro, né, desses tratores vai ter só um homem comandando lá o que é que o trator tem que fazer, o que é que aquela máquina tem que fazer. Então, por isso que se chama agricultura moderna, né? Porque utiliza grandes máquinas, né, super modernas, como já o próprio nome já diz, tá bom? Então, vocês vão ver que essa agricultura também, ela é realizada numa área imensa. Tia, é tão grande, gente, essa área que se realiza a agricultura moderna, que a gente nem vê o fim do terreno, só se a gente passear mesmo de carro ou de moto para a gente ver o final. Mas se a gente for ver de perto, é uma área de agricultura moderna, é enorme, tá? São campos bem grandes, tá bom? Onde vai se fazer o cultivo de soja, né? De milho, de outras plantas aí que eles vão vender para o mercado externo, tá? O que é o mercado externo? Lembram lá que eu expliquei? Externo, que vai para fora, né? Que vai para outros países, certo? Então, essas são as características da agricultura moderna, tá bom? Então, gente, nesses vídeos vocês viram a agricultura tradicional e a agricultura moderna, tá? Agora nós vamos passar para uma outra atividade que pode ser realizada no campo. Primeiro a gente viu a agricultura, tá? A agricultura, as características da agricultura. Agora a gente vai ver as características da pecuária. Tia, o que é a pecuária? É a criação de animais agora, né? A agricultura está voltada para a plantação de vegetais, né? Das plantinhas que dão alimentos, que dão frutos, tá? E a pecuária vai ser com relação aos animais, tá bom? Então agora a gente vai estudar sobre a pecuária. Então a pecuária, ela serve para atender às necessidades humanas também, né? A gente precisa dos animais para a gente se alimentar. Que animais? Galinha, né? Precisa dos porcos, precisa das vacas, né, para comer todo dia, né? A gente tem a carne na mesa, graças a Deus, tem o frango às vezes, né? Sempre vai mudando de uma coisa a outra, pois os animaizinhos que a gente, se alimenta, ele vem da atividade chamada pecuária, tá bom? Então a pecuária serve para atender as nossas necessidades também de alimentação, né? Para que os bichos também vão servir? Para o transporte, né? Vão servir também nas roças ou no campo, né? Então, existe também, dois tipos de pecuária que a gente vai ver, tá? É a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, tá? A pecuária extensiva, o que é, tia, extensivo? É que os bichos, gente, são criados em grandes áreas, em grandes terrenos. E a intensiva, tia? A intensiva é onde os bichos são criados confinados, ou seja, eles são criados soltos. Errei, desculpem, tá? Extensiva, eles são criados soltos em grandes áreas, tá? Intensiva, tá bom? Intensiva, eles são criados, ok?
são criados confinados, ou seja, eles são criados presos, tá? Então vamos ver lá que características são essas da pecuária extensiva, né? Eu estou falando para vocês, tá? Então, a pecuária extensiva, a criação de gado, ela é feita, tá? Feita em imensas pastagens naturais, tá? Então, o que eu falei para vocês, ela é feita em grandes áreas, tá? Nas fazendas, nos campos, as pessoas deixam os seus bichos, seus animais soltos, tá? O gado é criado solto no pasto, né? Então o gado vai, vem, come, dorme, né? Come de novo, tá? Então eles têm a liberdade deles de andar no pasto, tá? De beber água nos rios que tiver ali próximo. Então o gado é criado solto, tá bom? As técnicas de criação são um pouco avançadas, tá bom? Não precisa estar com grandes máquinas lá dentro da fazenda, por exemplo, tá? Então, são técnicas avançadas de criação. O que é que precisa para mim fazer uma pecuária extensiva? Eu só preciso ter uma área e os animais para eles comerem à vontade e ficarem soltos, só isso. Por isso que diz que é uma técnica pouco avançada, tá? E o principal produto que esses animais vão me dar, né? Ou vai dar para o criador lá, pro fazendeiro, ele vai dar a carne, vai dar o leite, por exemplo, os bois que são criados, né? Vai dar carne, vai dar leite. E se for os porcos, também do mesmo jeito, vai dar a carne, né? No caso. Se for ovelhas, né? Então, cada um aí vai ter a sua função, né? Da questão da alimentação. Então, gente, isso é a característica da pecuária extensiva. Quando falar em extensivo, o gado é criado em grandes áreas, é criado solto, tá? E a pecuária intensiva, tá? Intensiva. A primeira é extensiva e a segunda é intensiva. A intensiva, ela é criada em áreas menores, tá? Eu não sei, pode ser que algum de vocês, o avô de vocês, tenha alguma fazenda, algum sítio, alguma chácara, né? Ou qualquer outra pessoa da sua família, ou o pai de vocês. E aí ele resolveu criar gado, né? E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o espaçozinho lá onde os gados vão ficar, né? Vai fazer o estábulo, onde eles vão se alimentar. Ele vai cercar uma área. E aí ele vai dizer assim, vou criar gado, vou criar galinha, né? Vou criar porcos, né? E aí eu criei aqui esse chiqueirinho, esse espaço aqui pequeno mesmo para mim criar, tá? Para ele não ficar solto, esse gado. Então isso é chamado de pecuária intensiva, tá? Então os animais vão ficar agora presos, né? Na extensiva, os animais ficavam o quê? Soltos. Na intensiva, os animais vão ficar presos, tá? Aí eles vão se alimentar de rações, né? Que o dono vai lá, bota bem aqui esse tantinho de ração para esse animal, tá? Bota esse outro tanto para aquele outro, tá bom? Eles vão, de tempos em tempos, vai chamar o veterinário para aplicar um remédio, né? Para evitar doenças, tá bom? E ele também vai criar para obter o quê? Claro, carne, leite, né? Então, essa é a diferença, tá, gente? Da pecuária extensiva, que o gado é criado solto, e a pecuária intensiva, que o gado é criado preso, tá? Então, essa é a diferença entre elas, ok? Então, gente, continuando, tá? Nós temos outro vídeo pra gente finalizar essas atividades, que a gente vai falar agora da avicultura, que é uma outra atividade que pode ser feita na zona rural, tá? Avicultura. Então, no material de vocês tem os desenhinhos, tá? Que vocês vão compreender, tem as imagens, tem explicando tudo direitinho e explicando tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Vocês clicam no próximo vídeo que eu vou falar sobre outra atividade, avicultura. Vocês vão entender o que é avicultura. Então, aguardo vocês.